Você já acordou com aquela sensação de rigidez nas costas, como se o próprio colchão tivesse te moldado em pedra durante a noite? E então, ao tentar levantar, sente a lombar pesada, como se algo ali dentro estivesse emperrado? A maioria das pessoas acima dos 60 anos conhece bem essa sensação. Mas o que talvez não saibam é que muitas vezes essa dor não vem de uma lesão grave, nem de um acidente, e sim de um hábito silencioso, tão comum que passa despercebido. Estamos falando de ficar sentado por horas a fio, no sofá, na cadeira de jantar, na poltrona preferida, acreditando que o descanso está ajudando o corpo, quando na verdade está matando aos poucos a liberdade de movimento. E não é o ato de sentar em si o problema, mas a ausência de variação, o tempo prolongado e a falta de consciência corporal. A boa notícia, isso tem solução. Neste vídeo, você vai entender por que esse hábito aparentemente inofensivo pode estar travando sua lombar em silêncio. Vai descobrir como o corpo tenta dar sinais, mesmo quando você os ignora. E, acima de tudo, vai aprender a reverter isso com passos simples, acessíveis e eficazes, sem promessas milagrosas, mas com sabedoria prática. Essa é uma conversa para quem não quer aceitar a dor como parte inevitável do envelhecer. Para quem sabe que ainda há tempo de se mover com liberdade, levantar com leveza e viver com mais prazer. Lembre-se, este vídeo é educativo e não substitui orientação médica. E me fala aí nos comentários, de que cidade você está nos assistindo? Adoramos saber de onde nosso público nos acompanha. Vamos juntos descobrir o que está por trás dessa dor e como recuperar o comando do seu corpo. Não foi de um dia para o outro. Ninguém acorda travado. Ninguém sente a coluna endurecer de forma repentina, como um castigo súbito do corpo. A rigidez que hoje parece um fardo inevitável começou anos atrás, com um gesto repetido, rotineiro, tão banal que ninguém suspeita dele. Sentar, apenas isso. A cena é comum. Alguém se aposenta ou começa a trabalhar mais de casa. Os compromissos diminuem, os netos crescem, os dias ganham mais silêncios. A televisão se torna companhia fiel, as cadeiras mais convidativas. E o corpo, que sempre se adaptou ao movimento, começa a se moldar à imobilidade. O que parecia descanso vira hábito. O que parecia conforto vira prisão. Você se senta para tomar café, permanece sentado lendo as notícias. Mais tarde, assiste a um programa. Quando percebe, foram 3, 4, 5 horas praticamente na mesma posição. Mas eu me levanto de vez em quando, talvez diga. Sim, levanta, vai ao banheiro, pega um copo d'água, atende a porta. Mas esses movimentos esporádicos não bastam. A verdade é que o corpo precisa de variação, de estímulo, de circulação. E quando não recebe isso, começa a adaptar-se, não para a saúde, mas para a economia de esforço. Os músculos da região lombar, antes firmes e ativos, passam a enfraquecer. A musculatura abdominal, que sustenta a postura, relaxa. O quadril encurta. A bacia se desorganiza. E o que era uma simples cadeira começa a remodelar seu corpo inteiro. A coluna vertebral, essa arquitetura complexa feita para sustentar e mover, vira vítima do comodismo. Silenciosamente os discos intervertebrais se comprimem. Os ligamentos perdem elasticidade. E a dor começa como um sussurro. Joana, 67 anos, percebeu tarde demais. Após décadas de trabalho como professor, ela se viu enfim com tempo livre. Decidiu aproveitar, lia por horas, via séries, bordava. Passava boa parte do dia sentada. No começo parecia um merecido descanso, mas aos poucos sua lombar começou a se manifestar. Primeiro, era uma dor leve ao levantar da cama. Depois, um incômodo constante ao caminhar. Em menos de um ano, levantar-se da cadeira exigia esforço. Joana achava que era apenas idade chegando. O médico foi claro.
A dor vinha do sedentarismo oculto, agravado por anos, sentada em más posturas, sem fortalecimento, sem mobilidade. Ela não estava doente. Ela estava desconectada do próprio corpo. Esse é o inimigo invisível. Ele não chega com alarde. Ele se instala na rotina, camuflado de descanso, travestido de conforto. Vai tirando aos poucos sua autonomia. Um degrau de cada vez. Um movimento que você evita. Uma caminhada que não dá. Um passeio que recusa. E o mundo vai encolhendo. Envelhecer mal não é um castigo do tempo. É muitas vezes consequência de uma vida sem variação de movimento. De décadas sentando e levantando sempre do mesmo jeito, de forma automática. De anos sem alongar o corpo, sem fortalecê-lo, sem escutá-lo. E a lombar é um dos primeiros lugares onde essa negligência cobra seu preço. Mas aqui está a verdade, que muitos esquecem. O corpo humano é extraordinário. Ele é feito para se adaptar, tanto para o bem quanto para o mal. Se adapta ao sedentarismo, também pode se reeducar para a mobilidade. A dor que hoje te acompanha não precisa ser sua companheira eterna. Mas o primeiro passo é enxergar esse hábito, esse simples ato de sentar e permanecer como ele realmente é. Um convite constante ao declínio, se não houver consciência. Repare na próxima vez em que se sentar. Observe a curvatura das costas, o peso sobre o quadril, a rigidez ao levantar. Não julgue, apenas perceba, porque toda mudança começa quando deixamos de agir no automático. E o corpo, grato, responde. Enxergar o inimigo invisível é o primeiro ato de coragem. Reconhecer que o conforto pode ser uma armadilha, que o sofá favorito pode ser cúmplice do seu desconforto, que a rotina precisa ser interrompida suavemente para dar espaço à vitalidade. E se você está pensando que já é tarde demais, permita-se duvidar dessa ideia. A rigidez não é sentença, ela é um sinal. E como todo sinal, pode ser revertido quando você decide mudar a direção. No próximo capítulo, vamos entender o que realmente acontece com o corpo depois dos 60 e por que ele ainda pode se tornar mais leve, mais forte e mais livre do que muitos imaginam. Imagine seu corpo como uma orquestra. Cada músculo, osso, articulação, respiração, tudo afinado em harmonia. Quando jovens, essa sinfonia funciona sem esforço. O som é fluido, os movimentos leves. Mas com o passar do tempo, especialmente após os 60, alguns instrumentos vão perdendo o ritmo. A harmonia enfraquece. E o que antes era música, agora soa como ruído. Uma dor aqui, uma rigidez ali. O corpo começa a gritar, mas nem sempre com palavras claras. Ele grita em silêncio, por meio do desconforto que você sente e já chamou de normal. Depois dos 60, o corpo passa por transformações naturais. O metabolismo desacelera, a massa muscular diminui, um processo chamado sarcopenia. Os discos da coluna, que agem como almofadas entre as vértebras, perdem hidratação, ficando mais finos e menos elásticos. A postura muda, os passos encurtam, o equilíbrio se altera, mas nada disso precisa significar sofrimento. O problema não está nas mudanças em si, mas no modo como nos relacionamos com elas. Quando o hábito de sentar por longos períodos se torna regra, essas alterações se intensam. Os músculos que deveriam manter a coluna estável, como os glúteos, abdominais profundos e eretores de espinha, perdem. Eles se tornam espectadores de um corpo que já não exige. Com isso, a carga que deveria ser distribuída por todo o tronco começa a se concentrar em pontos vulneráveis. A lombar é um deles. Ela se torna o elo frágil, o ponto de colapso. Mas o corpo não grita apenas com dor. Ele fala com cansaço inexplicável, com sono leve, inquieto, com uma leve rigidez que se instala ao acordar, com dificuldade de amarrar os sapatos, de virar na cama, de erguer algo do chão.
Esses gestos, antes naturais, tornam-se obstáculos, e o mais traiçoeiro é que tudo acontece aos poucos. Lentamente, o que era exceção vira regra. A lentidão vira rotina, o esforço vira desculpa, e a vida se estreita. Por outro lado, há algo poderoso que nem sempre se diz clareza. O corpo tem um potencial de adaptação extraordinário, mesmo aos 60, 70 ou 80 anos. Isso se chama neuroplasticidade, a capacidade que o sistema nervoso tem de aprender, desaprender e reaprender. Não apenas a mente, mas o corpo inteiro pode ser reeducado. Músculos que não eram usados podem ser ativados. Posturas automatizadas podem ser revistas. Movimentos limitados podem ganhar fluidez novamente. Não se trata de voltar a ter o corpo de 30 anos, mas sim de usar o corpo dos 60 com sabedoria. De enxergar o envelhecimento como uma dança que exige ritmo, leveza e intenção. A dor não é um inimigo, é um mensageiro. Quando a lombar trava, quando o corpo tensiona, ele está dizendo: algo precisa mudar. Ignorar esse pedido é como silenciar um alarme com um pano. Ele vai tocar de novo, mais alto, mais forte. Vamos pensar no corpo como uma casa antiga. Com o tempo, algumas portas rangem, as janelas precisam de óleo, o telhado pede manutenção. Mas com cuidado e movimento, ela pode seguir acolhedora por décadas. Assim, também sua coluna. Ela precisa de lubrificação, que só vem com o movimento. Precisa de reforço, que vem com o fortalecimento muscular. Precisa de alívio, que vem com o alongamento consciente. A má notícia é que o hábito de ficar sentado enfraquece isso. A boa notícia é que o simples ato de se levantar, se alongar, respirar profundamente, caminhar por alguns minutos, já começa a mudar esse cenário. O corpo responde ao cuidado com generosidade e faz isso em silêncio também. Ele se solta, ele aquece, ele agradece. Maria, 72 anos, sempre achou que alongamento era coisa de atleta. Mas ao perceber que estava sentindo dores constantes ao varrer a casa, decidiu tentar. Começou com 3 minutos por dia, na beira da cama. Inspirava fundo, erguia os braços, girava os ombros. No começo, parecia insignificante, mas em 2 semanas, algo mudou. Dormia melhor, caminhava com mais leveza, a dor quase sumira. O que mudou não foi o corpo apenas, foi a relação dela com o corpo. A verdade é que envelhecer bem exige escuta. E escutar o corpo é um ato de inteligência. Quando ele diz, estou pesado, você pode responder com leveza. Quando ele diz, estou travado, você pode oferecer movimento. A sabedoria não está em resistir ao tempo, mas em acompanhá-lo com graça. No próximo capítulo, vamos ver o que acontece quando ignoramos esses sinais e como o preço disso pode ser alto, mas não irreversível. Durante muito tempo, você achou que era apenas uma fase, uma dorzinha ali, um incômodo ao abaixar, uma dificuldade para ir do carro. Coisas da idade, diziam, e você acreditava. Afinal, quem não sente isso depois dos 60? Mas o que ninguém te contou com a devida seriedade é que essas dores pequenas, esses alertas silenciosos do corpo, são como rachaduras em uma parede. No começo, quase invisíveis, mas, ignoradas, podem comprometer toda a estrutura. O corpo avisa antes de colapsar. Ele não é cruel, ele é honesto. E quando ele começa a se fechar, a travar, não é para punir. É porque já está sobrecarregado. Ele fez o que pôde, suportou como pôde, se ajustou como pôde, mas tudo tem um limite. Vamos imaginar um homem chamado Sérgio, 69 anos. Ex-bancário, aposentado há 6 anos, sempre foi ativo no trabalho, mas nunca teve o hábito de se exercitar. Gostava de resolver tudo no computador. E quando a rotina desacelerou, ele desacelerou junto. O dia começava com café e jornal, depois computador, almoço, televisão, à tarde uma soneca, à noite mais sofá.
Aos poucos, notou um incômodo ao levantar. Depois, passou a evitar carregar sacolas. Certo dia, ao calçar os sapatos, sentiu um estalo. E então, uma dor aguda o deixou travado por dias. No pronto-socorro, ouviu o que muitos ouvem: desgaste natural da coluna. Mas o que ele não sabia é que o problema não era apenas o desgaste, era o acúmulo de negligência. Sérgio ignorou os sinais por anos, chamou de normal o que era evitável. Repetiu uma rotina que parecia inofensiva, mas que aos poucos desmontava a musculatura que sustentava sua liberdade. O custo: perdeu autonomia, precisou de sessões de fisioterapia, remédios, orientação médica. Mas mais que isso, perdeu confiança no próprio corpo, parou de viajar, evitava compromissos, recusava convites. Sua vida foi encolhendo ao redor da dor. E aqui está o ponto central. Não é o envelhecimento que prende, é o descuido. Claro, não estamos falando de casos clínicos severos, de doenças específicas que merecem atenção médica. Estamos falando de algo mais sutil, porém devastador. O estilo de vida sedentário, a ausência de consciência corporal, o hábito repetido de não fazer nada por si mesmo até que seja tarde demais. A dor na lombar é um dos primeiros sinais de que algo não vai bem. Não porque ela aparece de repente, mas porque ela é teimosa. Ela volta, ela cresce, ela limita e, ignorada, ela muda sua forma de existir no mundo. Primeiro você para de caminhar longas distâncias. Depois, evita escadas. Depois, passa a procurar sempre onde sentar. E, quando percebe, planeja o dia em função do que o corpo não pode mais fazer. Mas isso pode ser evitado. A ciência já mostrou que a maior parte dos quadros de dor lombar em idosos está associada à fraqueza muscular, encurtamentos, falta de mobilidade e posturas repetitivas. Em outras palavras, causas que podem ser prevenidas ou tratadas com atitudes simples, constantes, conscientes. Mas o primeiro passo é parar de normalizar a dor, de aceitá-la como destino, de tratá-la como fardo inevitável. O corpo, mesmo com suas limitações naturais, responde à mudança. Ele precisa ser visto, precisa ser movido, precisa ser ouvido. Cada vez que você se alonga, que se levanta, que fortalece a musculatura, você está pagando a dívida que acumulou com anos de imobilidade. E não se trata de viver em função do medo, trata-se de viver com responsabilidade. Assim como você não deixaria um carro sem manutenção por anos, também não deveria deixar seu corpo entregue ao acaso, porque o custo de ignorar os sinais é alto e não se mede apenas em dinheiro ou dor. Se mede em liberdade, em alegria, em autonomia. Mas há uma boa notícia que vale repetir: nunca é tarde para começar. O corpo, mesmo cansado, quer se mover. Ele deseja voltar à música. Ele só precisa de um maestro atento, de alguém que diga: eu estou ouvindo. E que, com pequenos gestos diários, comece a uma nova partitura. No próximo capítulo, vamos descobrir o que o corpo precisa para se revitalizar e como transformar a dor em um convite à reconstrução. Existe algo profundamente verdadeiro que poucos dizem com clareza. O corpo não foi feito para o repouso prolongado. O corpo foi feito para se mover, mesmo com idade avançada, mesmo com limitações, mesmo com dor. A natureza do corpo humano é a adaptação através do movimento. Quando ele para, ele enferruja. Quando ele se mexe, ele floresce. Pense em um rio. Enquanto a água corre, tudo vive ao redor. O solo é fértil, os peixes se movimentam, a vegetação prospera. Mas quando a água para, o que acontece? Forma-se lodo, o oxigênio some, o que antes era vida vira estagnação. Assim é o corpo. Parado, ele adoece. Em movimento, ele se regenera. A boa notícia é que não estamos falando de maratonas, de academias barulhentas, de rotinas exaustivas. Estamos falando de movimento como um gesto de reconexão, um caminhar lento no quarteirão,
um alongar de braços pela manhã, uma respiração profunda antes de dormir, uma torção leve da coluna enquanto se está sentado. São ações simples que devolvem ao corpo sua linguagem original. A ciência comprova. Caminhadas regulares aumentam a irrigação sanguínea dos discos intervertebrais. Exercícios de alongamento aliviam a pressão lombar. Fortalecimento da região do core, abdômen, lombar, glúteos, melhora o equilíbrio e reduz dores. A prática constante desses movimentos reorganiza o corpo. A dor que parecia inevitável começa a ceder. A rigidez dá lugar à leveza. Mas há mais. O movimento liberta não só a lombar, mas também a mente. O corpo e o cérebro se influenciam mutuamente. Um corpo travado gera pensamentos pesados. Um corpo que se move clareia as ideias, melhora o humor, regula o sono. É como se, ao mexer o corpo, você bem destravasse a alma. Fernando, 74 anos, descobriu isso da forma mais simples possível. Durante a pandemia, passou meses praticamente imóvel em casa. A dor nas costas chegou sem aviso. Primeiro ignorou. Depois começou a usar analgésicos. Até que, em uma visita ao neto, ouviu algo que mudou tudo. "Vovô, por que você roubou do meu desenho?" Aquilo tocou fundo. No dia seguinte, decidiu fazer uma caminhada curta. 15 minutos. No início, parecia um sacrifício, mas ele persistiu. Acrescentou alguns alongamentos. Respirava fundo. O corpo começou a responder. Em 3 meses, já andava por quase 1 hora. A dor tinha diminuído tanto que lembrava quando foi a última crise. A transformação não começou com remédio. Começou com intenção. É claro que cada corpo tem seu ritmo. Há quem precise de orientação profissional. Há quem tenha limitações específicas. Mas, para a maioria, o essencial está ao alcance de todos. Levantar-se mais vezes por dia, criar um ritual de movimento, despertar o corpo antes do café, alongar-se antes de dormir. Não como uma obrigação, mas como um cuidado, como quem rega uma planta que andava murcha. E aqui está o segredo. Não é o tempo que transforma, é a repetição, é o hábito, é o compromisso de dizer ao corpo todos os dias: eu te reconheço, eu te luto, eu te quero livre. Um gesto por dia, um passo por vez. Você pode começar agora. Feche os olhos por um instante, respire profundamente, sinta a sua lombar. Perceba se há rigidez, tensão, calor. Agora, erga os braços devagar. Estique o tronco. Gire o pescoço com suavidade. Esses pequenos movimentos, feitos com consciência, já são um começo. O corpo não exige perfeição, ele só quer ser lembrado. Nos próximos minutos, você vai entender como reaprender os gestos mais simples, como sentar, caminhar, respirar. Pode reprogramar sua coluna e transformar sua vida. Porque o corpo quer se mover, e o movimento, quando feito com sabedoria, é o melhor remédio. Existe uma sabedoria que se esconde nos gestos mais comuns. Sentar, caminhar, respirar, ações que fazemos desde os primeiros anos de vida, são também as primeiras a se corromper quando o corpo começa a adoecer pelo hábito. A maioria das pessoas pensa que sabe sentar, que sabe andar, que respira bem. Mas a verdade é que, ao longo do tempo, perdemos a pureza desses movimentos. E a lombar sente esse desvio como ninguém. Sentar deveria ser um gesto de repouso com dignidade. A coluna ereta, os pés firmes no chão, o peso distribuído. Mas o que vemos são corpos desabando sobre cadeiras, como se tivessem desistido de se sustentar. Sentar se tornou afundar. E cada vez que isso acontece, a lombar paga o preço. Ela é forçada a compensar a falta de apoio. Ela curva, contrai, trava. Caminhar deveria ser um ato de liberdade. Um compasso rítmico, firme e leve. Mas com o tempo, o andar vira arrasto. Passos curtos, sem impulso, sem consciência. O quadril enrijece, o joelho clama, a lombar sofre. Porque o caminhar sem tensão é apenas deslocamento. E o corpo
Sem presença se perde de si. Respirar, então, é o gesto mais negligenciado. Quando você era criança, respirava com o abdômen. O ar entrava e saía em ondas suaves, naturais. Mas hoje, observe, você respira com o peito, curto, rápido, ansioso. Essa respiração superficial deixa o corpo em alerta constante. Os músculos se tensionam. A lombar, que depende do bom funcionamento do diafragma e da musculatura abdominal, sente a diferença. Mas aqui está a beleza. Todos esses gestos podem ser reaprendidos, não com esforço, mas com atenção. Experimente, agora mesmo. Sente-se com os pés no chão, alinhe a coluna sem rigidez. Imagine que há um fio invisível puxando o topo da sua cabeça suavemente para cima. Relaxe os ombros. Perceba como o corpo encontra equilíbrio sem esforço. Isso é sentar com presença. Agora, fique de pé. Sinta o peso do corpo igualmente distribuído entre os dois pés. Comece a caminhar devagar. Repare nos calcanhares tocando o chão, depois a planta dos pés, depois os dedos. Respire fundo a cada 2 passos. Sinta o movimento como se fosse a primeira vez. Isso é caminhar com intenção. Por fim, pare. Coloque uma mão sobre o peito e outra sobre a barriga. Inspire profundamente pelo nariz. Perceba qual das mãos se move mais. Tente fazer da barriga subir com o ar. Depois, solte lentamente. Faça isso 3 vezes. Esse é o primeiro passo para respirar com consciência. Esses gestos simples, repetidos com intenção, reprogramam o corpo. E a lombar responde, porque o corpo guarda memória. E quando você reaprende o essencial, ele reconhece, ele se solta, ele se cura. Reaprender a sentar é oferecer suporte à sua base. Reaprender a caminhar é tomar o caminho da autonomia. Reaprender a respirar é voltar ao ritmo da vida. A longevidade não está apenas nos exames, nos remédios ou nas estatísticas. Ela está nesses pequenos gestos, feitos todos os dias. Um corpo que senta com consciência, que caminha com leveza, que respira com profundidade, é um corpo que vive mais e melhor. Isso não exige nenhum equipamento caro. Não exige horas de dedicação, exige apenas presença e um compromisso com a própria liberdade. No próximo capítulo, você vai conhecer histórias reais de transformação. Pessoas que, como você, um dia sentiram dor, limitação, desânimo, mas escolheram mudar. Histórias que provam que é possível, que nunca é tarde, que basta começar. Às vezes, o que mais precisamos não são fórmulas, mas espelhos. Histórias que nos mostram que é possível, que outras pessoas, com dores, dúvidas e limitações parecidas com nossas, encontraram uma saída. Que começaram pequenas mudanças e, com elas, conquistaram uma vida nova. Porque o corpo pode travar, sim, mas também pode se soltar quando é tocado pela decisão certa. Vamos começar com Maria Lúcia, 66 anos. Viúva, mora sozinha desde que os filhos se mudaram. Sentia dores nas costas há anos, mas sempre achou que era normal. Sua rotina era silenciosa e parada. Ela gostava de ficar sentada na varanda, lendo ou tricotando. Até que um dia, ao tentar se levantar da cadeira, caiu. Nada grave, mas o susto foi o suficiente. Decidiu procurar ajuda. A fisioterapeuta recomendou uma caminhada leve todos os dias. Maria Lúcia começou com 5 minutos ao redor do quarteirão. Acrescentou alongamentos simples na beira da cama. 3 meses depois, já fazia 20 minutos de caminhada com prazer. A dor diminuiu tanto que agora ela diz que quase esquece que um dia viveu com ela. Mas o que mudou, segundo ela, não só o corpo, foi o ânimo de viver. Tem também o seu Aníbal, 73 anos. Ex-mecânico, passou a vida abaixando e levantando peso. Após a aposentadoria, parou de se mexer. A lombar começou a reclamar. Com o tempo, a rigidez se instalou. Sentia que a vida tinha parado junto com o corpo. Foi a neta quem o incentivou
a assistir vídeos sobre alongamento. No início ele resistiu, achava que aquilo era besteira, mas um dia tentou. Primeiro sentado mesmo, depois em pé, com apoio. Hoje, seu Aníbal faz uma pequena rotina matinal de movimento e respiração. O que mais é como voltou a sorrir. O corpo abriu-se para o bom humor voltar, ele diz. E há também Clara, 70 anos, que durante anos usou analgésicos para lidar com a lombar. Sentia-se presa dentro de si mesma. Até que, em um grupo de apoio, ouviu uma frase que virou chave. Não é a dor que define a idade, é o que você faz com ela. Isso a motivou a procurar um profissional de movimento. Aprendeu exercícios de mobilidade, respiração e fortalecimento leve. O mais bonito, ela começou a dançar de novo. No início, sozinha, no quarto. Hoje frequenta uma aula de dança adaptada para idosos. Não sou jovem de novo, mas sou livre de novo, ela diz. Essas histórias não são sobre milagres, são sobre decisões, sobre começar pequeno, sobre escolher se mover mesmo com medo, sobre persistir mesmo com resultados lentos. São histórias de gente real, com dores reais, que encontrou saídas reais. O que une todas essas pessoas? Nenhuma começou com grandes metas. Todas começaram com um gesto, uma escolha, um passo. O que transformou suas vidas foi a constância, não a intensidade. Foram fiéis a si mesmas, mesmo nos dias difíceis. E o corpo, como sempre, respondeu com gratidão. Talvez você se reconheça nessas histórias. Talvez sinta que já passou do tempo, mas a verdade é que enquanto houver corpo, há caminho. Enquanto houver respiração, há transformação. O movimento pode não apagar todos os traços da idade, mas pode devolver o prazer de viver. E se você se pergunta se consegue, comece. Um gesto, uma respiração, um alongamento. Porque a liberdade corporal não é privilégio dos jovens, é de todos que decidem cuidar de si. No próximo e último capítulo, vamos traduzir tudo isso em um plano prático. Um desafio de 7 dias para destravar sua lombar e iniciar a transformação com força, leveza e propósito. Agora que você compreendeu o caminho silencioso da dor, entendeu o poder do movimento e ouviu histórias que provam que a transformação é possível, chegou o momento de agir. Não com pressa, não com pressão, mas com presença, com intenção, com um plano simples pensado para você que quer dar o primeiro passo para liberar sua lombar e, com ela, sua liberdade. Este é o desafio dos 7 dias para libertar sua lombar. Um convite, uma experiência, uma prática diária, fácil, segura e acessível. 7 gestos, 7 escolhas, 7 oportunidades de reconectar-se com seu corpo. Pronto? Dia 1. Movimente-se. Por 15 minutos. Caminhe. Dentro de casa, no quintal, no corredor do prédio, na rua. Não importa o ritmo nem o destino. O que importa é sair da inércia. Sinta os pés no chão. Respire. Deixe que o corpo se lembre de que sabe andar. E que gosta disso. Dia 2. Cozinhe uma refeição colorida. Prepare algo simples, mas cheio de vida. Legumes, folhas, raízes, alimentos que nutrem e desinflamam. Enquanto corta, mexe, cheira, movimente o corpo. Cozinhar pode ser um ato terapêutico, exercício de presença e cuidado com sua saúde. Dia 3. Crie um ritual de sono. Antes de dormir, desligue telas, aqueça uma xícara de chá. Leia algo leve, alongue-se levemente, respire fundo. O sono é o momento em que seu corpo se regenera. E sua lombar precisa disso. Um bom sono é tão importante quanto qualquer exercício. Dia 4. Escreva algo pelo qual você é grato. Papel e caneta. Escreva à mão. Pense em algo simples. Um café quente, uma ligação, um gesto, um pôr do sol. A gratidão muda o estado do corpo. Suaviza tensões, a musculatura, cura por dentro. Dia 5. Conecte-se com alguém.
Ligue para um amigo, um filho, um vizinho, diga que pensou nele. Compartilhe algo. O isolamento tensiona o corpo tanto quanto a má postura. A conexão relaxa, libera, nutre. O corpo precisa de afeto tanto quanto de exercício. Dia 6. Experimente algo novo. Pode ser uma música, um alongamento, uma fruta, um caminho. A novidade desperta a mente e, com ela, o corpo se renova. Não precisa ser grandioso, precisa ser diferente. Porque a rotina, quando quebrada, abre espaço para a cura. Dia 7. Reflita sobre a semana e celebre. Sente com calma. E seus últimos dias. O que mudou? Como se sente? O que quer manter? O que deseja soltar? Faça um pequeno gesto de celebração. Uma música, uma dança, um sorriso. Você merece. Não subestime esse plano pela simplicidade. Cada gesto foi pensado para ativar seu corpo, sua mente, sua energia. Ao final desses 7 dias, algo dentro de você terá mudado. Talvez sua dor tenha diminuído. Talvez você sinta mais leveza ao caminhar. Talvez só perceba que ainda está vivo. E isso já é muito. O mais importante é entender. O melhor momento para cuidar do corpo foi ontem. O segundo melhor é agora, sempre agora, porque o tempo passa, sim. Mas o que você faz com ele é o que determina a qualidade da sua vida. Então, eu te convido. Comente aqui embaixo qual será seu primeiro passo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa desse incentivo. Vamos espalhar saúde, presença e movimento, porque ninguém precisa envelhecer travado e porque cada corpo, mesmo cansado, quer se libertar. Obrigado por caminhar comigo até aqui. Que esse seja apenas o começo da sua reconexão com o corpo e com a alegria de viver.